Bom, pessoal, já tivemos a aula do hemangioma, já tivemos a aula de hiperplasia nodular focal. Vamos concluir o nosso tema de lesões focais hepáticas com o adenoma. O adenoma, de todas as lesões focais, é talvez a que guarde a maior preocupação, porque é dela que a gente realmente pode ter complicações graves, sangramento, ruptura e transformação maligna. Então nessa a gente vai destinar um tempo maior realmente para as explicações e a gente vai comentar um pouco de uma parte que é uma questão mais chata, que envolve biologia molecular, que é a atual classificação dos adenomas, que progressivamente tem sendo cobrada em prova, mas que a gente não precisa fazer disso um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. O adenoma é o terceiro tumor hepático incidental mais comum. Ele guarda uma preponderância feminina, assim como as demais lesões focais hepáticas, e tem um aparecimento geralmente em idades jovens, no menacme, em torno dos 35, 40 anos. O que a gente sabe? Ele tem uma correlação muito importante com o uso de contraceptivos. Na era pré-uso dos contraceptivos, vamos colocar assim, no início dos anos 60, ou também nas faixas etárias de mulheres que não usam contraceptivos, a incidência é de 1 caso em 1 milhão de habitantes. As mulheres jovens que fazem uso da medicação, onde essa medicação é usada em ampla escala, essa incidência aumentou assim, exponencialmente, tipo, vai para 30, 40 casos por milhão de habitantes. Ainda assim, não é frequente, porém, são 30, 40 casos que pode eventualmente cursar com algum problema sério. E mais ainda, além do uso dos contraceptivos orais combinados, existem também outras questões que aumentam o risco para adenomas. Dentre eles destaca-se o uso dos esteroides anabolizantes, que está aumentando aí atualmente na população masculina, na feminina também. A questão da esteatose hepática e da obesidade, são duas situações assim que têm se tornado mais frequentes, e algumas doenças que, por assim dizer, aumentam o risco, a incidência de adenomas do fígado. A hemocromatose e algumas doenças do glicogênio, sobretudo glicogenose tipo 1 e tipo 3, que tem uma associação muito grande com adenomas, podendo mais de 25, 50% dos afetados terem adenomas hepáticos. Bom, como que funciona o quadro clínico? Os pacientes podem ser diagnosticados incidentalmente, assim como as demais lesões? Pode. Mas, geralmente, os pacientes com adenoma podem também ser diagnosticados na vigência de sintomas. E presta atenção, porque as questões gostam de cobrar os sintomas no diagnóstico. Às vezes, o paciente vai chegar para você na urgência com uma dor aguda, e aí você tem que ficar alerta para um risco de uma trombose vascular dentro do adenoma, ou mesmo da ruptura. Ruptura é uma situação clássica de ser cobrada em prova. E geralmente podem ter complicações, especialmente se adenomas maiores que 5 centímetros. A hemorragia é uma complicação bastante frequente aí, vamos colocar aqui 15 a 30% dos pacientes com adenomas superiores a 5 centímetros podem ter sangramento. Sangramento que pode acontecer dentro da cápsula do próprio adenoma, para dentro do próprio parênquima hepático, ou que pode ter uma ruptura de cápsula e um sangramento livre para a cavidade peritoneal. E esse risco aumenta muito na gestação. Um outro risco é a degeneração maligna, mas que não é uma coisa de todos os adenomas, e sim de subtipos específicos que a gente vai falar na aula para vocês. O diagnóstico idealmente é através de tomografia ou ressonância, porém, sempre que possível, ressonância. A ressonância tem uma boa sensibilidade para detectar o componente gorduroso, porque tem aqueles meio em fase, fora de fase. Usa do meio do contraste para poder avaliar o padrão da vascularização, e de maneira geral os adenomas são hipervasculares, por isso que na tomografia tem muita dificuldade de se diferenciar da hiperplasia nodular focal. A ressonância também é capaz de demonstrar o realce na periferia da lesão. E esse realce na periferia da lesão é muito comum num subtipo que é o chamado telangiectásico ou inflamatório. Pode existir também a presença de componente hipoitenso na lesão, ou hipodenso se for na tomografia, que corresponde à gordura intralesional, geralmente comum nos adenomas esteatóticos. E a hiperdensidade pode acontecer se tiver focos de sangramento recente. Qual é a limitação, por assim dizer? Lesões muito pequenas, ou seja, menores ou iguais a 3 centímetros, vai ter dificuldade do diagnóstico diferencial com a hiperplasia nodular focal. Por isso que o contraste hepatobiliar ajudou muito nessa diferenciação. E, novamente, a apresentação no exame de imagem ela pode variar conforme o subtipo dos adenomas. Então, vejam, gente, ambas essas lesões são adenomas e olha a diferença. Aqui é a mesma fase do exame, ó, fase arterial. Veja que o quanto esse aqui é mais hipervascular que esse.
Veja o quanto essa lesão é heterogênea, tem centros hipodensos. Então isso varia muito. Por isso assim que é tão difícil, através da tomografia, a gente conseguir detalhar melhor os adenomas. E essa curiosidade acerca de, nossa, por que um adenoma se comporta tão diferentemente do outro, levou ao desenvolvimento da chamada classificação molecular dos adenomas, publicada em 2006 e depois posteriormente reformulada através de grupos franceses que fizeram toda uma revisão de histopatológico, de biópsia, de sequenciamento genético. Foi possível chegar, vamos dizer assim, a subtipos de adenomas que vão exibir comportamentos diferentes. Eu juro que eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês. Então, assim, novamente, adenoma é uma entidade heterogênea, tem subtipo que é mais indolente, mais de boinha, tem outros que tem maior potencial de crescimento, de sangramento, e tem outros que tem um potencial maior de degenerar para câncer. Essa classificação já é reconhecida pela OMS e adotada desde 2010, então não é algo recente, já vai completar em breve 15 anos. Então vamos começar pelo subtipo, vamos dizer, que é o mais comum e, felizmente, o mais indolente, que é o chamado HNF1-alfa inativado, também conhecido como adenoma esteatótico. Ele, basicamente, são mutações adquiridas na maior parte das vezes, pode ter alguma correlação com hereditariedade, essa primeira parte não quero que vocês considerem muito, só basicamente gravar HNF1-alfa, bem frequente, geralmente bonzinho, geralmente tem o nome de esteatótico, e tem um marcador na biópsia da imunistoquímica que é LFA-BP, que é proteína de ligação aos ácidos graxos, beleza? O Ligation Fatty Acid Binding Protein, beleza? Essas lesões frequentemente na ressonância são homogêneas, são esteatóticas, então na ressonância existem algumas fases que você consegue suprimir gordura. Existe, por exemplo, a fase T2 com e sem supressão de gordura. Então na fase sem supressão de gordura, na T2, ele vai ser hiperintenso. Quando você suprime gordura, ele vai ficar hipointenso. Quando você tem o T1 em fase, ele vai estar hiperintenso. Quando for um T1 fora de fase, ele vai ficar hipointenso. E isso tem uma grande correlação. Tipo, a relação desse aspecto na imagem com o anátomo patológico é muito alta. Então é isso aqui que a gente vê na imagem. Essa aqui é uma imagem ponderada em T2 com e sem supressão de gordura. Então essa aqui é uma fase sem supressão de gordura. Então, ó, a gordura do subcutâneo branquinha. E você vê aqui que a lesão ela é mais hiperintensa em relação ao restante do parênquima hepático. Quando você, nessa mesma fase T2, a gente sabe que é T2 porque a gente olha aqui o canal medular está branquinho, quando você suprime a gordura, ó, continua T2. O canal medular está branquinho, mas olha toda a gordura que era branca, está pretinha, porque suprimiu. E a lesão suprime também. É isso que você vê. Ah, vamos ver outra janela, que existe o T1 dentro e fora de fase. O T1 em fase, você não consegue caracterizar tão bem a lesão, às vezes ela está mais hiper ou isodensa. Quando você faz um T1 fora de fase, cai bastante o sinal e fica hipointenso, tá bom? Esse é o aspecto mais sugestivo dos adenomas do tipo esteatótico ou HNF1-alfa inativado. Essas lesões, na maior parte das vezes, são lesões que você vai observar, porque tem um comportamento mais tranquilo, tá bom? Mas existem outros subtipos, como o subtipo inflamatório. E aqui a literatura diverge um pouco. Alguns colocam como o HNF1-alfa mais frequente, outros colocam como inflamatório como mais frequente. Então, assim, ambos estão lá na faixa dos 40%, mas vamos considerar aqui como tão igualmente prevalentes os inflamatórios. Os adenomas inflamatórios, que depois ganhou subdivisões, mas acho que isso aí é muito para a prova, eles têm associação com a mutação de uma via conhecida como da janusquinase. O que vocês precisam saber disso? Basicamente nada. Mas eles guardam uma associação com obesidade e síndrome metabólica. Então, o adenoma inflamatório tem uma correlação grande com obesidade e síndrome metabólica, ou também num contexto de alcoolismo, tá bom? O aspecto mais interessante é a presença de telangiectasias, sobretudo na periferia, e bem vista na microscopia. E
Se a proteína de ligação aos ácidos graxos é aquele marcador que a gente usa na imunistoquímica da biópsia do adenoma esteatótico, aqui no adenoma inflamatório a gente vai usar o marcador na biópsia, a proteína C reativa, a mesma que a gente dosa no exame de sangue. E também uma proteína conhecida como amiloide A, tá bom? Isso aqui basicamente é o único detalhe assim, mais complexo disso. Como que a gente vê o adenoma inflamatório na ressonância? Ele é telangiectásico, então você vai ver geralmente uma hiperintensidade em T2, sobretudo na periferia. E essa pode acontecer de ser difuso, claro, mas geralmente o mais conhecido é de você encontrar na periferia, e esse achado na periferia tem um epônimo, a gente diz que é o sinal do atol. Eu vou mostrar ele para vocês mais para frente. Na fase em T1, ele é iso ou até hiperintenso, e essa hiperintensidade persiste mesmo nas fases com supressão de gordura ou nas fases out-phase, viu? Isso porque aí não é por gordura que ele está hiperintenso, e sim por telangiectasia, por processo ou infiltrados inflamatórios. E eles são marcadamente hipervasculares. Você vai ter um realce na fase arterial, na fase venosa, na fase tardia. Alguns casos, é raro, pode ter até também um realce na fase hepatobiliar, por vezes dificultando diferenciar até da hiperplasia nodular focal. Isso não vai cair na prova para vocês, mas é nesses casos aí que às vezes tem que ir para biópsia. O que cai na prova do adenoma inflamatório é isso aqui. É isso. Você vai ver essa lesão, isso aqui é uma fase ponderada em T2, e a periferia está hiperintensa. Quando a gente desenha aqui por cima, dá uma olhada, lembra basicamente um atol. A pessoa viajou muito grande aqui para comparar isso com isso aqui. Mas beleza, atol é basicamente essa formação de uma ilha com o centro ilhado por água que vocês estão vendo aí na foto inferior. Tá bom? Por fim, um outro subtipo que eu gostaria de explicar para vocês, esse aqui é muito importante, é o da via da beta-catenina, ou beta-catenina ativado, que felizmente é de uma minoria, de 10 a 20% dos adenomas, porque ele tem correlação com risco para carcinoma hepatocelular. Então lembra, o esteatótico, o HNF1-alfa, bonzinho, na maior parte das vezes não vai dar problema. O inflamatório ou o telangiectásico pode crescer, pode causar sintoma, pode sangrar. O beta-catenina ativado grava nele risco de câncer, tá bom? Existe um gene relacionado à beta-catenina que pode estar ativado e que tem associação com degeneração maligna. Vou aprofundar um pouco, mas isso não necessariamente pode cair na prova de vocês, mas se cair, vocês estão sabendo. Não é todo beta-catenina ativado. É a mutação no exon 3 da beta-catenina. Peraí, confundi. Existem 3 exons que pode ter a mutação, o 3 e o 7 e o 8. O 7 e o 8 não vão ter relação com câncer. O exon 3, sim. É que fazer sequenciamento genético e nesse sequenciamento genético colocar e fazer o exoma, ver qual o exon que está com mutação, é uma coisa muito pouco acessível na maior parte dos lugares. Então, basicamente, para a prova grava que o beta-catenina ativado, risco de câncer. E qual é o grande problema? Adenoma em homem, existe um alto risco de ser esse da via da beta-catenina. Lembra, gente, mais de 90% dos adenomas são em mulheres. Quando tem em homem, a chance de ser beta-catenina ativada é muito alta, tá bom? E geralmente, você faz lá uma biópsia ou eventualmente na cirurgia, na ressecção, o pessoal faz a imunistoquímica, na imunistoquímica na biópsia vai ter a expressão como marcador da glutamina sintase. A glutamina sintase, ela é um alvo da própria beta-catenina. Alguns laboratórios que têm mais recurso podem conseguir fazer até a detecção de expressão nuclear de beta-catenina, tá bom? Esse adenoma, ele não tem característica típica que possa diferenciá-lo na ressonância. Então, assim, é uma lesão hipervascular, pode ser homo ou heterogênea, não vai ter as mesmas características do esteatótico ou do telangiectásico para você conseguir fazer uma previsão com base na tomografia ou na ressonância. Por isso que geralmente você vê essa lesão típica de adenoma. É homem? Cara, opera. É mulher? Avalia a localização. Dependendo de conforme for, pode ser uma biópsia ou cirurgia. Ou mesmo segmento se for muito pequena. Mas uma lesão maior que 5 centímetros, a gente já vai ver o fluxo dali logo adiante. E por fim,
ficou um grupo lá que eram os chamados não classificáveis, porque em 2006, na época que publicaram essa classificação, tinha alguns adenomas que não tinham nenhuma associação com uma mutação específica. Mais recentemente, lá para 2017, esse mesmo grupo, eles aumentaram, vamos dizer, essa classificação de 4 para 8 subtipos. E não ganhou tanta adesão, porque tinha dificuldade de ser compreendido. Mas vamos tentar aqui colocar mais ou menos o que foi visto e o que é realmente importante. Aqui em verde está aquele HNF1-alfa, que é o esteatótico, que se você for ver, ó, mulher, geralmente aqui associada eventualmente à esteatose, tem menos risco de sangramento, tem aquela proteína, ó, de ligação a ácidos graxos. Essa geralmente é mais tranquila, não fala aqui nada de sangramento, nem nada do tipo. Aí tem aqui o subtipo inflamatório, e tem os subtipos mistos, tudo mais, mas aqui, ó, o inflamatório, ó, obesidade, síndrome metabólica, alcoolismo, aquilo que a gente havia falado. Você vê, ó, pacientes mais idosos, às vezes pode ter eventualmente associação aqui com alguma síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Na biópsia vai ter aqui, ó, dilatação sinusoidal, arteríola distrófica, presença eventualmente aqui, sabe, de infiltrados inflamatórios, proteína C reativa e também a proteína amiloide. Pode, de certa forma, aí, ter alguma associação com sangramento, porém menor. Mas o que se descobriu? Ó, primeiro dividiu a beta-catenina. O exon 7 e 8 tá aqui, ficou, vamos dizer assim, aqui benigno e tudo mais. Mas, ó, o exon 3 tá aqui, ó, transformação maligna e homem. Então é o exon 3 da beta-catenina que tem associação. Esse gráfico aqui mostra a influência dos contraceptivos orais. E você vê que tem uma sua relação muito grande com o subtipo inflamatório, um pouco menor aqui com o HNF1-alfa. O exon 3 da beta-catenina tem muita associação, olha, com androgênio, com bomba, tá bom? Então fica de olho aí nos amigos marombados, já manda fazer um ultrassom, porque esse aí pode dar problema. E ó, esse aqui que vira câncer, viu? Então, ó, aspecto pode ter atipias, pode ter associação com lesões maiores, ó, a glutamina sintase aqui, e surgiu aqui um novo grupo. E esse grupo eu quero falar para vocês que é o Sonic Hedgehog. Hedgehog em inglês é porco-espinho. Peraí, Sonic, porco-espinho. E tem aqui, ó, obesidade e, ó, bleeding, sangramento. Então, gente, Sonic Hedgehog. Aparentemente, quem descobriu essa via na biologia molecular gostava muito de videogame. E não sei como que viu o porco-espinho aí do Sonic no negócio. O que se sabe é que essa via relacionada a essa mutação Sonic Hedgehog tem um risco maior para ruptura e sangramento, comparado às demais classificações, inclusive inflamatório. Tá bom? Beleza. Aqui eu já havia falado, por exemplo, aqui do não classificável. Acho que rolou aqui uma mudança de ordem dos slides, mas não tem problema. Vamos falar da parte do manejo. Bem, com relação ao manejo, é adenoma, você teve lá a sua suspeita muito forte, seja porque o paciente tem epidemiologia positiva, o aspecto da tomografia é muito sugestivo, mas idealmente, se você tiver disponível, faça uma ressonância com contraste hepatoespecífico, porque ela aumenta o limiar de detecção. Às vezes você achava que tinha só um adenoma e de repente você encontra outros adenomas menores. Ah, é um adenoma múltiplo, são múltiplos nódulos, adenomatose, mas todos são menores que 5 centímetros, paciente assintomático. Vigilância ativa. Não, são múltiplos adenomas e grandes, tipo maiores que 5 centímetros. Às vezes você avalia, cara, não tem fígado, só tem adenoma nisso daí. Se for um adenoma irressecável e tiver eventualmente associado a glicogenoses, lembra lá que eu havia falado que as glicogenoses têm associação com a adenomatose hepática? É de se considerar, não havendo possibilidade de ressecção, transplante hepático em critério especial, porque são adenomas que podem evoluir com sintomas graves ou mesmo até transformação maligna. Agora, são adenomas múltiplos, maiores que 5 centímetros, mas são restritos a determinada área do fígado e podem ser ressecados, você resseca. Não, não são múltiplos. Carlos, é um nódulo único. Então vocês vão avaliar. É homem? Opera. Ponto final. Não quero saber, mas não, é 3 centímetros. É homem, opera. Homem tem associação com a via da beta-catenina, tem associação com transformação maligna. Você não vai pagar para ver. É homem, você vai operar. Não, Carlos, é mulher. Beleza. Para a terapia hormonal. Então, vamos aqui voltar. Pronto. Para a terapia hormonal. E aí você avalia
Idealmente após 6 meses, se a paciente for assintomática, não tiver nada relacionado ao adenoma. E após parar a terapia hormonal, você avalia. Ó, menor que 5 centímetros é uma lesão única, diminuiu, vigia. Agora, é maior que 5 centímetros, a gente vai avaliar. Se a lesão cresceu, se a lesão diminuiu para menos que 5 centímetros, dá para vigiar. Mas a lesão maior a gente vai ver depois. E a ruptura e sangramento a gente vai ver depois também, tá bom? Então, vamos mudar de fluxograma. Só um minutinho. O zoom não me ajuda muito. Então, ó, a mulher cessou a terapia hormonal. Repetiu a ressonância magnética após 6 meses, 1 ano. Meu, a lesão continua maior que 5 centímetros. Veja o aspecto na ressonância. Entendeu porque eu falei que alguns subtipos têm aspectos específicos? Porque se for aquele aspecto esteatótico, que é o sugestivo do HNF1-alfa mutado, e é uma lesão única, você pode propor para a paciente vigilância ativa. Falar, olha, dificilmente essa lesão evoluirá com complicações. Hepatectomia é uma cirurgia potencialmente mórbida, mesmo que por via minimamente invasiva. Talvez valha a pena a gente acompanhar com o exame de imagem. Então é isso aqui. HNF1-alfa é sugestivo? Pode vigiar. Agora, cara, não é sugestivo de esteatótico. É um sugestivo de um adenoma inflamatório ou não, é de algum outro subtipo que eu não sei. Aí você avalia. Meu, tá favorável de ressecar? Opera. Acabou. Agora, meu, tá no meio do fígado, uma localização ruim, não dá para fazer minimamente invasivo, esse é uma hepatia aberta, cirurgia grande, o paciente está assintomática, será que eu devo operar? Então faça uma biópsia. Se a biópsia eventualmente não considerar aí, por exemplo, um beta-catenina mutado, pode ser eventualmente aí um inflamatório, mas é uma localização ruim para você operar, você pode manter vigilância ativa, ou mesmo você pode até fazer uma embolização arterial, que a embolização arterial promove uma redução do suprimento sanguíneo do adenoma, pode promover uma certa diminuição e reabsorção. Alguns conceitos, porque tá difícil, cara. Obregon, tá difícil, como é que eu consigo resumir mais? Simples, o homem você sempre vai operar. Na mulher, o seu primeiro passo não é emergência, não tem ruptura, sangramento? Não, então para a terapia hormonal. Para a terapia hormonal, suspende o contraceptivo, orienta a paciente a perder peso, lembra que tem a influência da obesidade, da síndrome metabólica, e você reavalia com nova imagem, dentro de 6 a 12 meses. É menor que 5 centímetros, acompanha. Agora, se tiver maior, vamos dizer assim, de 5 centímetros no primeiro exame, e ela manteve dimensões, avalia. O aspecto é ruim, opera. A localização é ruim, biópsia ou uma vigilância mais rigorosa. Ah não, o aspecto é bom, parece ser esteatótico, acompanha. É esse o resumo. O que mais pode cobrar? Eu já vou falar do sangramento, pessoal. 1. Gestante. Ah, a paciente, beleza, ela teve lá uma gestação, teve basicamente o diagnóstico do adenoma no momento da gestação ou acabou se descuidando, acabou engravidando com o adenoma hepático. Bom, você tem que fazer um ultrassom frequente para acompanhar o segmento, o tamanho da lesão. A cada 6, 12 semanas você faz um ultrassom de abdômen superior. O adenoma, que é menor que 5 centímetros, que não é exofítico, não está lá debaixo da cápsula hepática com risco de romper, que não está crescendo, tá de boa, não vai causar problema, não interfere na via do parto, pode basicamente seguir indicações obstétricas. Agora, lesões maiores, e já tá tardio na gestação, 24 semanas, o útero já tá batendo acima do umbigo, considera embolizar. Ah, mas fazer embolização vai envolver radiografia, raio-x, o bebezinho tá lá dentro. Põe um coletinho de chumbo protegendo o bebê e emboliza. É melhor essa mãe tá protegida contra um sangramento do que o bebê ganhar umas doses de radiação. Agora, antes de 24 semanas, a paciente tem um adenoma grande, talvez exofítico, e dá eventualmente para você considerar um controle cirúrgico, você pode considerar uma cirurgia, se possível por laparoscopia, tá bom? Especialmente para lesão periférica, que essa aí geralmente responde bem. E um conceito muito importante, eu diria talvez um dos mais cobrados em prova, e o sangramento? Pode acontecer, gente, é uma situação muito comum de cobrar para vocês na prova, uma mulher, idade jovem, dor abdominal súbita, é admitida no pronto-socorro com sinais de choque hipovolêmico ou hemorrágico. Você examina o abdômen, tem sinais de irritação peritoneal, você leva para tomografia,
você dá de cara com uma lesão hepática hipervascular, com sangramento e sinais de sangramento arterial. Se for uma lesão subcapsular, sangrando livre por peritônio, ou até mesmo tendo feito um hematoma subcapsular grande. A primeira conduta que você vai fazer é internar essa paciente, estabilizá-la. O paciente está hipovolêmica, com choque hemorrágico, você vai dar o suporte, transfundir, mesmo inclusive, se for o caso, transfusão maciça, tentar estabilizá-la ao máximo e encaminha essa paciente para embolização arterial preferencialmente. O paciente vai para a radiologia intervencionista, o radiologista vai, canaliza a aorta, artéria hepática própria, chega no ramo que vai para o adenoma e emboliza. Essa é a situação ideal. É claro que às vezes você vai estar distante de determinada situação e eu já vi situações que foi necessário fazer um edema de controle. Chegou a paciente, estava tendo um sangramento, o colega foi lá, tamponou, pôs compressas, fez um edema de controle, encaminhou para o hospital que fez a embolização e aí na reoperação tiraram as compressas, hemostasiaram o leito hepático e fecharam. Beleza, estabilizou, o paciente parou de sangrar, compensou, reabilitou, foi de alta. Você vai repetir uma nova imagem, preferencialmente uma ressonância, entre 3 a 6 meses. Se tiver sinal de adenoma residual, porque às vezes após o sangramento, o tecido que era do adenoma pode reabsorver, pode sumir, você vai sumir com o concepcional da paciente, então isso de certa forma pode tender a desaparecer. Mas se persistir adenoma residual, você vai ter que programar a cirurgia, porque essa paciente teve uma complicação grave e um risco de um ressangramento a gente não pode negligenciar. Então a cirurgia você não vai fazer numa situação aguda, você não vai fazer numa situação de sangramento agudo, você vai programar. Então, bom, trouxe aqui uma questão da Faculdade de Medicina da USP para vocês de 2022, de uma mulher de 32 anos assintomática em uso de contraceptivo oral há 5 anos. No ultrassom de abdômen solicitado pelo ginecologista, depois fala que não, ou até a prova fala que o ginecologista que solicita o ultrassom. Foi encontrada uma lesão de 4,7 centímetros localizada no lobo hepático direito. O exame físico, sem alterações. Índice de massa corporal de 26,6, um ligeiro sobrepeso, exames laboratoriais normais. Fez ressonância magnética de abdômen superior com contraste específico, que demonstrou lesão hipervascular e presença de gordura intralesional. A fase hepatobiliar não teve retenção de contraste pela lesão. Não reteve contraste. Isso, já falou, não é hiperplasia nodular focal. E tem gordura intralesional. O aspecto disso é de um adenoma hepático e de um adenoma hepático provavelmente esteatótico. Então a conduta vai ser suspender o anticoncepcional e fazer segmento clínico, que é a resposta tetra D. É isso, pessoal. Muito obrigado. Bons estudos.